Você já se perguntou o porquê que os carros elétricos, os veículos elétricos, eles são tão eficientes? Bem, essa é uma pergunta bem interessante, bem intrigante, que muito antes do advento da mega exposição e utilização, comercialização e também, obviamente, produção dos veículos elétricos, que aconteceu há poucos anos, nos últimos anos, eu sempre afirmei que o motor a combustão é extremamente arcaico. Sempre tive essa percepção, porque motor a combustão, utilizando aí combustíveis fósseis e até mesmo etanol, como o próprio nome já diz, combustão, precisa do processo de explosão para que essa explosão possa produzir energia e essa energia ser convertida em potência para as rodas. Aí é que gera o problema, né? Vamos lá parar para raciocinar, pensar direitinho. Eu tenho um motor a combustão que precisa de, obviamente, pegar fogo, ter uma temperatura ideal para que o carro possa se movimentar. Imagina, lógico, né? Ligas metálicas de alumínio, plástico, tudo isso junto numa complexa cadeia de peças variadas, centenas de milhares de peças para a produção de um motor. Então pronto, já que eu tenho o processo de combustão da queima dos combustíveis, eu vou aumentar a temperatura. Aí o que tem-se de necessidade é reduzir, baixar, manter a temperatura do carro utilizando água. Antigamente tinham-se os motores refrigerados a ar, mas que também não eram tão eficientes para algumas aplicações. Eficientes para umas aplicações e nem tão eficientes para outras aplicações. Então foi inserido o líquido refrigerante, água ou outros líquidos qualquer, para que pudesse reduzir a temperatura do motor. Aí é que está a contradição. Eu preciso ter a explosão para dar potência ao carro, mas eu também preciso refrigerar o carro. Entenderam a contradição da coisa? E neste processo todo, não se aproveita nem 60% do combustível colocado ali no tanque. É um desperdício absurdo. Além do desperdício, perda de potência, porque várias peças, várias engrenagens trabalhando para que possa transformar a gasolina em energia, em torque para as rodas. Então existe uma ineficiência em todo o processo do motor a combustão. E aí é que veio a solução: o motor elétrico, que é uma tecnologia de ponta. É óbvio também que essa tecnologia ela é de ponta hoje. Amanhã nós teremos outras tecnologias que vão sobrepujar, que vão sobressair as que hoje existem. Foi assim com tudo, foi assim com a bicicleta, foi assim com freios a discos hidráulicos, aro 29, suspensão. Só para você ter ideia, quando a RockShox, Paul Turner, criador da RockShox, inventou a primeira suspensão do mundo, R1, nem os atletas profissionais, os competidores acreditavam. Muito pelo contrário, eles achavam que a suspensão era a perda de desempenho, perda de eficiência. Hoje é inquestionável nós utilizarmos suspensões nas várias modalidades de bicicleta, correto? Bom, e daí que se veio o carro elétrico. Voltando à questão do carro elétrico, por que o motor elétrico é tão eficiente? Bom, nós poderíamos aí resumir que nós cancelamos a quantidade exorbitante de peças móveis, mas o principal, tirando o combustível ou os combustíveis, que não há necessidade da combustão, ou seja, é energia direta, como a gente costuma dizer, é online. Transferência de potência
diretamente das baterias para os motores. Os motores instalados em cada uma das rodas. Hoje, basicamente, todos os carros têm a tecnologia 4WD, ou seja, todas as rodas elas têm tração. Então, como os motores têm uma quantidade bem menor de peças, é muito mais eficiente. E logo assim também aumentamos a sua cavalaria, ou seja, os carros movidos a energia. Ou seja, os carros elétricos têm muito mais potência do que os carros convencionais. E nós não estamos falando somente de potência, nós estamos falando de torque. Torque é a força que o carro tem de arrancada. Nós medimos isso por quilograma força. Então, hoje nós temos carros, entre aspas, carros elétricos básicos, entre aspas, é óbvio, que chegam aí a ter 70, 100 quilogramas de torque. Carros que podem fazer de 0 a 100 em 3 segundos. E isso daí, nós não estamos falando de nenhum bólido, de nenhum carro super ultra mega esportivo, não. São, entre aspas, novamente, carros médios. E justamente por essa polivalência, essa estrutura totalmente remodelada do carro elétrico, aliado a um processo de construção muito eficiente da sua carroceria. Por quê? As baterias dos carros elétricos são colocadas basicamente no assoalho do carro. Então você tem um centro de gravidade bem menor. Isso auxilia e muito o equilíbrio do carro nas tomadas de aceleração em curvas, nas tangências e principalmente curvas em alta velocidade. Mas não é só isso. Quando foi colocado as baterias no assoalho dos carros, olha que coisa bacana, fez-se também um reforço na estrutura, na carroceria do carro. Hoje a bateria faz parte da estrutura da própria carroceria, aumentando e muito a nossa segurança utilizando um carro elétrico, aumentando e muito a eficiência, aumentando e muito a potência juntamente com o torque. Mas não há como negarmos, não há como fecharmos os olhos, não há como nós não olharmos para os carros elétricos, para os veículos elétricos e simplesmente renegar. Os milhares e milhares e milhares de carros a combustão vão continuar existindo, sim. O futuro é agora. Todas essas tecnologias maravilhosas que nós queremos, aliado à segurança, desempenho, qualidade, conforto e muita potência. Entenderam qual é a diferença dos carros elétricos para os carros a combustão? Isso sim é uma grande mudança que nós estamos caminhando. Se eu fosse você, pensaria muito a respeito na aquisição do seu próximo carro, a possibilidade de ser um carro elétrico, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Pedalares é conhecimento, Jailson de Castro, Roma Tecnologia, e não ver uma outra saída a não ser essa, que é uma saída por sinal ótima. Aquele grande abraço, valeu, gente.